Teleaula Parnamirim. E aí, galera, tudo bem? Mais uma aula de geografia. Professora Caionara Alves, professora de geografia. Hoje a gente vai ter uma aula sobre Rússia, né? Sobre União Soviética, né? A criação e a sua dissolução. Mas antes, galera do nono ano, antes de a gente assistir essa aula, dê uma olhadinha no cantinho da sua telinha e aí coloca aí a câmera do seu telefone, captura aí esse QR Code e participa da nossa pesquisa, vai ser tão importante. Agradeço desde então, ok? Partiu a aula, bora lá. Gente, hoje a gente vai conhecer, né, o passado, né, que toda a sua origem, como se formou essa união das repúblicas socialistas soviéticas. Como foi que tudo começou? Tem tudo uma linha, ó. Esse mapa é uma linha do tempo, né? Quando começou a expansão do Império Russo, desde o século XVI até o século XIX, ok? O Império Russo, ele foi se expandindo, né? Conquistando territórios, tanto na Ásia, né? Nessa partezinha aqui, ó. Tanto na Ásia, aqui, ó, a gente já vê a presença da China, mas só para vocês terem uma noção de localização, tá? Do continente. A gente sabe muito bem que a Europa, ela é coladinha na Ásia. Então, tanto na Ásia como na Europa, a área que posteriormente se tornou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, tá? Para facilitar o povoamento e a exploração da área conquistada, foram construídas ferrovias da região da Sibéria, ó, Sibéria, tem a ferrovia Transiberiana e a ferrovia, né, do Cáucaso, essa região do Cáucaso aqui, ó, que é a Transcaucasiana. No livro de vocês tem bem direitinho. E a região do Cáucaso, só para vocês darem uma olhada, ó, é a região entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. Eu vou ter aqui, ó, uma região que hoje, atualidade, gente, hoje nós temos uma guerra civil entre Azerbaijão e a Armênia, que envolve aí interesses políticos e econômicos e também territoriais, né, onde a gente vai ter aí algumas outras países aí envolvidos nessa guerra de interesses, né? Nessa guerra de interesse de território, um território que se situa aqui no Azerbaijão, mas que sua maioria é armênia, né? Uma população armênia. Isso não vem ao caso, vamos ao que nos interessa, certo? Só para vocês darem uma olhada de novo aqui, ó, é nessa região aqui, ó, aquela que a gente deu o zoom. Tudo bem? Ok, então vamos lá. Como tudo se iniciou? Tem aí os pontozinhos e vamos, senta que lá vem história. Vamos agora estudar uma historiazinha, certo? Alguém já ouviu falar aí que geografia, ela anda colada na história e vice-versa? Pois bem, esse é o momento, tá, gente? Então, ó, a Revolução Industrial, ela ascende. Com a Revolução Industrial começa, então, uma nova fase do capitalismo, século XIX, propriamente dita nesse momento, né? Nós sabemos que a indústria, né, ela se revoluciona, a Revolução Industrial ela começa no finalzinho do século XVIII, aí, mas somente aqui chega no século XIX, né, provocando mudanças na dinâmica da economia e também na sociedade e também na política. Começa, assim, uma grande observação de como é o capital, né? Como é que essa indústria ela começa a criar algumas camadas sociais e os pensadores começam a observar e a escrever. Daí vem aí a teoria do socialismo. A queda do então monarca Tsar Nicolau II em 1917, né? Com a revolução, né? A revolução russa, o czarismo, ele cai por terra. Quem derruba ele? A gente vai ver agora. Surge a república parlamentar com os socialistas modernos no poder, assume os mencheviques, né? O exército branco, mencheviques, porém perdem o campo após levar a Rússia à Primeira Guerra.
Quando eles levam a Rússia à Primeira Guerra, a população ela fica o quê? Fica com raiva, a gente não gostou não. Aí começa toda aquela convulsão social e os bolcheviques, que era contra, era uma forma mais radical do socialismo, ou seja, o exército, né, o exército vermelho, né, aqui a equipe do bolcheviques, né, aproveita aí o apoio popular e assume o poder, né, sob a liderança de Lenin, em outubro de 1917, daquele mesmo ano, né, lembrando que era a Primeira Guerra Mundial, tá certo? E ele vai fundar aí o PCSS. Então, vai fundar aí o Partido Comunista da União Soviética. E assim eu vou aí fazer uma correção na sigla, que é o PCUS, gente. PCUS. A professora parece que está com sono, né? Está meia confusa. Mas não, gente, é muita sigla para vocês decorarem, e eu também. Mas, voltando aqui, ele vai fundar esse partido, é o Partido Comunista, que vai ter a liderança de Lenin, e aí o partido dos bolcheviques, é aquele socialismo mais radical. Gente, nós temos aqui, antes da Segunda Guerra Mundial, nós temos aqui o espaço geográfico, tá certo? Nós temos o espaço geográfico falando sobre, né, essa tomada, essa criação de algumas outras áreas, a criação da União Soviética em 1922, vai adquirir novos territórios, o Cazaquistão, a Geórgia, a Armênia, aqui aquela área que eu falei agora há pouco, né, a área do Cáucaso, e aí o Exército Branco, os mencheviques, entra em confronto, né, com o Exército Vermelho, que é os bolcheviques, a antiga Guarda Vermelha, e em 1918, gente, o país mergulha em uma guerra civil, dentro do seu próprio território. Lembrando que em 1918 termina aí a Primeira Guerra Mundial. Galerinha, aqui só para a gente, né, matar a curiosidade. Quem era Lenin? Lenin era esse cara aqui, esse carequinha aqui, E do outro lado é seu muito amigo só que não, viu? Hashtag só que não. Aqui é Stalin, aquele que inventou o stalinismo. Vamos saber o que é isso, né? Vladimir Lenin foi um comunista revolucionário, teórico marxista e o primeiro chefe do Estado da União das Repúblicas. Eles faziam o quê? Eles se comunicavam na mesma linguagem. Só que Lenin era muito o quê? Ganancioso. E aí ele passou o seu amigo para trás. Tudo indica que ele mandou matar, né? Ele mandou assassinar, porque ele era desses. Ele mandava matar e acabou-se, certo? Lenin era desse. Então, Vladimir Lenin, esse bigodudo aqui, esse assim com cara de quem não quer nada, né? Eu não confio, né? Então, da qual um dos fundadores aí da União Soviética, seu pensamento conhecido como leninismo, influencia até hoje na formação de partidos comunistas, bem como na orientação de partidos de esquerda pelo mundo. Ele morre em 1924 e quem assume após uma disputa pelo poder, né, é Stalin. Então, Lenin é esse aqui, eu fiz uma pequena confusão. Lenin é esse daqui, e quem gosta de matar o outro, gente, é Stalin, viu? Stalin é esse aqui do bigodão. Vou corrigindo aí. Lenin, esse carequinha, e Stalin é esse bigodudo aqui, tá certo? Esse que tinha mania de eliminar os seus inimigos era Stalin, tá? Com uma política totalitarista. Ele tinha aí uma sede muito grande de poder e ele implementou um verdadeiro regime ditatorial na União Soviética sobre a linha, né, do socialismo, tá certo? Lenin, ele tinha uma pegada mais
comunista, né? Gente, entenda, socialismo não é a mesma coisa de comunismo, é o caminho para o comunismo, tá certo? Então, existe país socialista que não chega a ser comunista, tá? Existe país socialista que tem um regime econômico capitalista. Olha aí, exemplo, Vietnã e China, certo? A conhecer, gente, se forma aí uma cortina de ferro, né? Na própria Europa. Então, a Europa está dividida em 1945, né? Durante esse tempo, a gente vai viver aí a Guerra Fria até 1989. Né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, esse espaço, ele é aí dividido, né? Entre países socialistas, o território anexado pela União Soviética e nós temos os países capitalistas em verde. Beleza? Capitalismo, ó, versus socialismo. Era a grande realidade do mundo, o bipolarismo aí que foi gerado nessa divisão ideológica, né? Defendido, o capitalismo defendido pelos Estados Unidos e o socialismo defendido pela União Soviética. Seguindo mais à frente, aqui é um mapa, né, com a divisão política da ex-União Soviética. Ela cai por terra em 1991, viu, gente? Essa situação territorial aqui, ó, do leste, né, do leste europeu, isso só depois de 1991, beleza? 1991. Então, a ex-União Soviética, ela vai estar dessa forma aqui, ó, em 1991 em diante. Então, da União Soviética ao surgimento da CEI. O que é CEI, gente? Comunidade dos Estados Independentes, tá? Depois que o socialismo, ele realmente enfraquece no seu próprio território de onde ele foi criado, e ali começou toda uma crise social, uma crise política e, com certeza, uma crise econômica. Não tinha mais condições de fomentar, né, de estar fazendo o apoio financeiro aí nos outros territórios socialistas, né, território que seguia a mesma linha do socialismo, e aí os estados começaram a querer a independência, se separar, dissociar. Foi quando começou o grande plano, né, para aquilo que a gente viu antes, né, o grande plano para que esses países elas saíssem, né, dissociassem da União Soviética. Nesse momento, né, você está vendo aí o que a gente vê hoje, tá? Mas antigamente, antes de 1991, até 1988, existia um grande bloco, que era a União Soviética. Isso tudinho aqui, gente. Quando começou a dissociar, como começou a se separar, né, as comunidades dos estados independentes, e aí veio os sinais da crise, tá? Como foi que começou a se ver que o socialismo ele estava ali em crise, e por si também a superpotência, né? Era a segunda potência maior, gente, só perdi para os Estados Unidos. Acreditem se quiser. Então, os sinais da crise da superpotência foi o descontentamento popular, né? A população começou a realmente agir, começou a não querer mais aquilo. Ela tinha pouco acesso à comida, o Estado, ele controlava tudo, né? E aí, o esgotamento da economia a partir de 1970. 1970, gente, o mundo vivia uma crise do capitalismo. Existia a crise do petróleo, certo? E a União Soviética, ela era realmente uma grande produtora de petróleo. Então, gente, aqui houve a era Gorbachev. Já no finalzinho, né, com a morte de outros, né, que depois de Stalin, houve outros, né, Nikita, outros aí que eu não estou lembrada muito do nome, mas houve outros chefes de Estado, só que nesse momento se destaca o Gorbachev, Mikhail Gorbachev, tá? Mikhail Gorbachev, ele foi um importante líder, né? Ele foi eleito como secretário-geral, né? 1985 até 1991.
ele colocou aí em prática, né, algumas reformas políticas e econômicas. Nós temos a Glasnost, que significa transparência em russo, tá? Que é transparência onde? Na política. Lembra que era o Estado grande, né? Isso que a gente vê na China, né? Ali não tem transparência política. Ali não tem transparência política. A Rússia, antigamente, era assim. Então, a Glasnost era justamente uma política de transparência, de redemocratização, surgindo aí novos partidos, né? Uma nova era política. E a perestroika, o que é a perestroika? Né? Em russo significa reestruturação. Foi implementação aí de pacotes de economia, né? E a implantação da economia de mercado. Lembra que existem duas características, né? O Estado grande, né? O domínio do Estado, o seu poder, né? As estatais, tudo está sob o poder do Estado, e a economia planificada. E são duas características muito inerentes ao regime socialista. E o regime capitalista é o contrário. É uma economia de mercado, o mercado é livre, tá? E nós temos aí o quê? O Estado pequenininho, só observando, deixando o mercado fluir, tá? E aí nós temos aí a diminuição de gastos militares também. O que a população estava muito entristecida, né? Estava muito abalada, estava muito desnorteada e descontente, que a maioria dos gastos do governo era para gastos militares, para poder o quê? Alimentar o sistema socialista nos outros territórios. E aí houve um impacto de tudo isso. 3 impactos, gente, 3 movimentos. Vão ter o surgimento do movimento de contestação ao regime comunista, vai ter o movimento dos ultra-reformistas da União Soviética, vai ter um movimento dos grupos conservadores daquela sigla que a professora se enrolou todinha, né? Que é o Partido Comunista da União Soviética. Eles não vão gostar disso, eles querem de volta, e vai ter um choque. Né? Gorbachev não sabe lidar com isso e pede renúncia em 1991. Vai dissolver, então, a União Soviética e cria-se a Comunidade dos Estados Independentes. Gente, aqui tem um pequeno lembrete, onde ele diz aqui que em 8 de dezembro de 1991, os presidentes da Rússia, né, Ucrânia, e da Bielorrússia, que é Belarus, inclusive Belarus, hoje, ele ainda tem esse sistema fechado, é um sistema ditatorial, tá? Inclusive está tendo lá alguns movimentos, né, populares, a galera quer liberdade, gente, não aguenta mais esse controle estatal. Tem o apoio da Rússia nisso tudo aí, Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia, está dando esse apoio para Belarus, né? Ou Bielorrússia, como queiram chamar. Assinaram um documento, galera, assinaram um documento aí oficializando a criação da Comunidade dos Estados Independentes. Mais um lembrete, né? Mais um mapinha. E aí a gente vê, ó, os 15 Estados-nações independentes, tá certo? O maior deles é a Rússia. E aqui, galera, é o Vladimir Putin, né? Esse camarada aqui, ó, todo charmoso, né? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, esse que é um dos caras mais influentes aí entre as nações. Um camarada que realmente está há 20 anos no poder, então, com certeza ele tem um grande privilégio no parlamento. Ele está aí lutando, né, para permanecer por mais 12 anos, e aí vai se estender a 36 anos no poder. Isso é uma ditadura, né, praticamente. Então, Vladimir Putin, com 67 anos, é atual presidente da Rússia, está completando aí 20 anos no poder, ele quer mais. Além de ex-agente da KGB, o que era a KGB? Gente, KGB era uma agência, né, era uma equipe montada, era uma instituição do Estado da União Soviética, né, a serviço da espionagem, assim como é o FBI nos Estados Unidos até hoje, certo?
Então, a KGB, ele era realmente um grande agente, então um estrategista de primeira até hoje, no departamento exterior e chefe dos serviços secretos soviéticos e russos. Então, ele sabe muito bem o que é estratégia. E aí, gente, que tal a gente fazer um mapinha mental, né? Um mapa mental também aí desse assunto para fixar essas informações. Nós temos aí um convite à mão de obra, né? A gente colocar a mão na massa e mão à obra, gente. Aí faça uma obra linda, maravilhosa no seu caderninho, fazendo aquele mapinha mental, que é uma das dicas da prof. Gente, mapa mental é uma forma de você fixar muito esses seus estudos. Assista a aula com o material do lado, depois, com muita calma, pega o seu caderno, coloca lá no centro do seu caderno o título, né? O assunto que você vai estudar, tipo, a origem da União Soviética ou simplesmente União Soviética. Começa a ligar algumas palavras-chave, né? Vai lendo e vai colocando, né, as palavras-chave. E quando você terminar, né, utilizando aí canetinhas coloridas, né, palavras coloridas, circulando, né, o título central. Gente, o nosso cérebro adora círculos, grifes, né, cores, principalmente esses marca-textos, as meninas adoram. Então, gente, faça um lindo, né, mapa mental, e aí eu duvido você esquecer desse assunto, ok? A próxima aula a gente vai se aprofundar, né? No próximo assunto, a gente vai se aprofundar cada vez mais e a gente fica combinado assim. Na próxima aula a gente se encontra aqui e eu quero lhes dizer que nós estamos numa semana típica, uma semana muito importante para a consciência negra, né? Estou gravando no dia que antecede, né, a data da consciência negra e eu fico assim olhando, gente, se um país, né, que tem que ter uma data que é titulada, né, para lembrar a consciência negra, para poder a gente falar sobre, é porque a gente tem que discutir muito, debater muito sobre a história do racismo estrutural. Ok? Então, é muito triste quando a gente tem que ter aí, que discutir coisas que não poderiam ser discutidas, né? Como a cor da pele, aceitação ao diferente, né? Então, assim, gente, se você acha que o outro, ele tem que ter valor por conta da cor da sua pele, né? Está muito enganado, porque não é por conta da cor da pele que se vale, e sim por que você é, pelo seu caráter. Okay? Então, que sejamos aí tolerantes, que nós aceitamos aí a nossa miscigenação, né? E aqueles que têm a pele preta, seja muito bem-vindo a essa sociedade que também é seu lugar, tá? Ocupe o seu espaço, né? Na cidade. Pretas e pretos, né? Estamos juntos, vocês são maravilhosos, estamos juntos nessa discussão até que esse racismo caia por terra e, sobretudo, sejamos antirracistas também, tá? Não tolere a intolerância. É esse o recado que eu dou e até a próxima aula, se Deus quiser.